Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Despertar nesta sexta-feira. Hoje nós estamos sempre rememorando, hoje dia 7 de julho, sempre a primeira sexta-feira, na devoção popular, na devoção da igreja, sobretudo os irmãos do apostolado da oração, uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Quero convidar você a vivermos juntos essa grande alegria de podermos estar juntos, rezando e nos consagrando ao Sagrado Coração de Jesus. Nós já falamos aqui que o Sagrado Coração de Jesus, aparecendo a Santa Margarida Maria Alacoque, fez 12 promessas em relação à devoção ao seu Sagrado Coração. E a 12ª promessa é exatamente essa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Portanto, é uma promessa de Jesus para aqueles que são fiéis às 9 primeiras sextas-feiras dos meses consecutivos. 9 meses fazendo participando da Santa Missa e comungando. Nós precisamos perceber que o Senhor tem pressa em nos oferecer, nos dar oportunidades para a salvação. Então hoje, primeira sexta-feira do mês, você é convidado a, se já não vem fazendo, iniciar essas 9 primeiras sextas-feiras participando da Santa Missa e comungando. Vamos rezar então para pedir ao Sagrado Coração de Jesus que nos mantenha firmes e fiéis, e vamos também refletir a palavra de Deus para o dia de hoje. Rezemos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Então, que nesta primeira sexta-feira nós sejamos fiéis e confiemos na promessa de Jesus para nós. A liturgia de hoje nos apresenta na primeira leitura, continuando a história de Abraão, o patriarca, a partir do qual Deus formou o seu povo, e nós somos parte desse povo. Ali nós vemos Abraão que dá sepultura digna à sua esposa Sara e depois também orienta o filho Isaque para o seu casamento, o seu matrimônio com alguém da sua família. Sempre percebendo que Deus vai agindo no passo a passo da nossa história, para que tudo aconteça segundo a sua vontade. No Evangelho, nós vamos continuar a nossa caminhada com Mateus, no capítulo 9 ainda, e agora Mateus fala de si próprio. Mateus, o evangelista, fala do momento em que ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Nós sabemos
que Mateus era chamado Levi, e ele era cobrador de impostos, era um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos judeus para entregar aos romanos que dominavam toda aquela região. E por isso ele não era bem visto, não era bem quisto, era considerado um pecador, porque era como se fosse um traidor da sua pátria, da sua nação. E o evangelho de hoje vai justamente nos mostrar isso. Nós somos chamados a ver como Mateus constatar como Mateus é chamado para seguir Jesus. No Evangelho, no capítulo 9, versículo 9, Mateus vai escrever de si mesmo. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, eles falam que é Levi, que é a mesma pessoa, que estava sentado no posto de pagamento de taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Aqui a gente às vezes é tentado ou é levado a considerar o evangelho como uma coisa muito romântica, muito fácil. Mateus facilmente seguiu, facilmente se converteu, mas a gente vê que não é assim. É claro, Mateus tomou a decisão de segui-lo, mas era preciso dar passos para realmente promover uma transformação de vida. E ele vai continuar dizendo que ele fez um grande banquete e recebeu Jesus. E claro, naquele banquete estavam os seus amigos, também cobradores, também tidos pecadores, pessoas de todas as realidades que Mateus chamou porque eram seus amigos, e ele já estava sentindo essa necessidade de mudança de vida e queria que os seus amigos também tivessem esse contato com Jesus e sentissem essa necessidade de mudança. Por isso, promoveu essa festa onde Jesus estaria presente. E aí, claro, os judeus, as pessoas que viviam aquela vida muito mais de aparência do que mesmo de realidade de vida, começaram a criticar e a reclamar que Jesus comia e se juntava com os pecadores. E Jesus vai dizer lá no versículo 13 que é preciso que a gente entenda que ele quer mais a misericórdia do que o sacrifício. E conclui o evangelho dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos, percebam, podemos fazer um link entre as promessas do Sagrado Coração de Jesus para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e o evangelho de hoje. Em todas essas realidades, Jesus está demonstrando o seu esforço, o seu amor para chamar para si aqueles que necessitam de cura, que necessitam de perdão, que necessitam de mudança de vida. O chamado a Mateus e aos outros discípulos foi um chamado mais específico e mais radical. Era necessário que eles largassem tudo, deixassem para trás a vida que levavam para fazer um seguimento radical de Jesus, para aprender dele. Nós vamos ver em outra parte do Evangelho, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os chamou para que ficassem em sua companhia. Então, a partir dali, e é claro, houve todo um processo de transição entre a vida velha e a vida seguindo Jesus. Cada um teve que resolver os seus problemas para se desincumbir das suas tarefas e do seu jeito de vida e assim seguir Jesus. Essa radicalidade do seguimento de Jesus para ser um discípulo verdadeiro, né? Para eles e para nós é preciso que a gente entenda isso. E para todos aqueles que vivem uma vida errada, o Senhor
nos convida a estarmos na sua presença para segui-lo. E claro, precisamos também dar todos esses passos de conversão para que nós possamos vivenciar esse seguimento de Jesus. Mateus é um dos 12 e largou tudo, decidiu largar, fez a opção de largar tudo para seguir Jesus. E aí precisou depois organizar a sua vida para este segmento. E num determinado momento, ele vai dizer, Pedro, no começo, houve um certo desentendimento com ele, porque Pedro não aceitava, que um pecador viesse fazer parte do grupo, que já estava num processo mais avançado de conversão, mas num determinado momento, quando Pedro ainda lutando para se desvencilhar da sua família, no sentido de poder se desapegar para seguir Jesus, ele vai dizer para alguém que, quando ele está se despedindo, que logo voltaria, e Mateus vai dizer para ele, nós não seremos mais os mesmos, o mundo não será mais o mesmo. E é verdade isso. Depois de nos encontrarmos com Jesus, não seremos mais o mesmo. Se fazemos essa opção de seguir Jesus, de assumir as propostas radicais de mudança de vida, de renúncia de si mesmo, de tomar a cruz, de seguir Jesus na radicalidade do Evangelho, não seremos mais os mesmos e, conforme a graça de Deus, poderemos até contribuir para transformar a realidade que nos cerca. Esse é o chamado de Jesus para nós. Então hoje nós estamos vendo como o Senhor chama Mateus. E há essa decisão radical de mudança, de seguimento, de deixar para trás uma vida e assumir uma vida na presença de Jesus. Nós precisamos também fazer essa transformação, essa mudança de vida e aceitar essa radicalidade. Muitas pessoas reclamam de que muitas vezes há uma radicalidade e não tem como ser diferente. Não dá para ficar convivendo com as coisas do mundo e seguir Jesus com a radicalidade e com a verdade que ele exige. É preciso que a gente tome uma decisão. O próprio Jesus vai dizer, não dá para servir aos dois senhores. Não dá para ser do mundo e ser de Jesus. Nós estamos no mundo para mudar o mundo e não para deixar o mundo nos mudar ou nos prender. Então, que nós possamos aprender com Mateus essa coragem de largar tudo para seguir Jesus e viver uma nova vida, uma nova realidade. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem de fazer isso e de que assumam essa transformação, essa radicalidade para promover a mudança de vida própria e dos demais. Que nós possamos aprender esta lição no dia de hoje, nesta primeira sexta-feira do mês de julho. Deus abençoe você. Fique com Deus. Um abraço. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.